Bom dia, Fajardo. Bom dia, ouvinte. A repórter Dáurea Gramasco foi às ruas e ouviu perguntas que nos são feitas. E hoje nós vamos responder um questionamento feito pela dona Lúcia. Bom, doutor, tem um cartão de crédito que eu devia ter pago na sexta-feira, dia 14. Ontem eu recebi uma carta do Serasa dizendo que meu nome vai ser incluso no Serasa se eu não pagasse a dívida até ontem. Isso é certo? A dona Lúcia pergunta exatamente sobre cadastro. Quanto tempo que uma empresa pode lançar o nome do consumidor num cadastro negativo? A questão é a seguinte: nós temos que considerar nas relações de consumo dois cadastros. Os cadastros negativos e os cadastros positivos. Tecnicamente, a empresa pode lançar o nome do consumidor num cadastro negativo, tão logo o consumidor fique inadimplente. Só que isso é impossível. Pelo seguinte: o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que o consumidor inadimplente terá que ser avisado por escrito que o nome dele está sendo lançado no cadastro negativo. Então, na prática, já que é necessário que o consumidor seja informado por escrito de que o nome dele está indo para o cadastro negativo, isso dificilmente acontecerá antes do prazo de 15 dias. Porque se a empresa, a despeito do consumidor estar inadimplente, ousar lançar o nome desse consumidor no cadastro negativo, os dois mais conhecidos, SPC e Serasa, sem que ele, consumidor, tenha sido notificado por escrito, a empresa está lançando o nome desse consumidor indevidamente no cadastro, o que enseja a possibilidade de reclamar dano moral. Então, dona Lúcia, embora juridicamente possa, tecnicamente a empresa não deve fazer, porque poderá estar incidindo em lançamento indevido, o que causaria o chamado dano moral. Evidentemente que uma empresa notificando o consumidor de que ele poderá lançar não significa que a empresa tenha lançado. A pergunta, então, que poderia nascer era a seguinte: uma correspondência, simplesmente informando o consumidor de que ele está inadimplente, que o não pagamento em X tempo será lançado, já é suficiente? O entendimento é que se houver um documento próprio, autônomo, notificando o consumidor que ele se encontra inadimplente, e se esse documento fixa um prazo para o pagamento, após esse pagamento, então a empresa poderia lançar efetivamente o nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito. Então, aproveitando a pergunta da dona Lúcia, nós vamos hoje aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos cadastros. Nós temos que observar que o Código de Defesa do Consumidor passou a regular dois tipos de cadastro. Aliás, nenhuma lei até então disciplinava essa questão dos cadastros. A Constituição de 88 trouxe uma novidade importante, interessante, que foi exatamente o habeas data. O que é o habeas data? Mostra informação. Mas aquelas informações se referiam a perseguidos políticos no tempo lá da ditadura, do regime de exceção, que foram fichados e catalogados pelos órgãos de repressão. Vê a Constituição e liberta a informação, mostra a informação. Mas a nossa relação aqui, o que nos interessa é a relação de consumo. Com o advento do consumidor, nós passamos a ter um instituto parecido com a habeas data, que é o direito do consumidor acessar as informações que são guardadas sobre ele nos seus cadastros, nos cadastros das empresas. E nós temos que observar duas questões aí. A empresa pode guardar informações positivas do consumidor, ou seja, aonde ele mora, quanto ganha, quantos filhos, quantas vezes comprou, enfim, informações positivas, de crédito. E a empresa ainda pode arquivar informações negativas. A questão é a seguinte: primeiro, em relação às informações positivas. Se uma empresa resolve organizar um cadastro de consumidores, e se esse consumidor nunca adquiriu um produto, nunca contratou com aquele estabelecimento, a empresa só poderá usar a informação do consumidor pedindo ao consumidor por escrito autorização para fazer isso. Vamos imaginar a seguinte hipótese: um determinado empresário resolve abrir uma pizzaria num determinado bairro do Rio de Janeiro e vai no catálogo telefônico do bairro e levanta informações dos moradores daquele bairro, das proximidades, e resolve fazer uma aula direta. Pode isso? Não, não pode. Embora a informação que está lá no cadastro de telefone, por exemplo, seja pública, o uso comercial daquela informação, a utilização comercial daquela informação que lá no catálogo telefônico se encontra, deverá ser pedido ao consumidor por escrito. Portanto,
subtrair informações de cadastros públicos e enviar correspondência comercial para o consumidor é uma prática comercial abusiva. Se o consumidor autorizou, efetivamente eu posso, a partir daí, fazer mala direta, informar das minhas promoções. Agora, se o consumidor já me procurou, eu estou estabelecido e tem uma relação contratual comigo, evidentemente é uma questão de ética, eu vou pedir esse consumidor para abrir um cadastro e aí, tacitamente, ele está concordando com a alimentação de informações a partir daquela relação. Então, é possível aí estabelecer uma relação daquele estabelecimento comercial com aquele consumidor. Agora, a empresa tem esse cadastro organizado. Vamos imaginar uma empresa de telecomunicação. Os usuários do sistema de telecomunicações estão lá, evidentemente, no cadastro da empresa. Será que a empresa poderia vender esse cadastro para os políticos, por exemplo? Na época de eleição, o candidato a deputado, a vereador, governador, então está interessado naquelas informações, data de aniversário, endereço e tal. Evidentemente que não. O usuário, o chamado consumidor, confia, e confiou naquela empresa, e qualquer uso indevido daquela informação afronta os direitos do consumidor, ou seja, quebra a relação de confiança e pode sim ofender o consumidor, o que justificaria um dano moral. Veja o seguinte, não temos ainda nenhuma informação negativa, nós temos ainda só informações positivas. Então, uma empresa deve tomar muito cuidado ao usar a informação positiva dos consumidores. Vamos imaginar, então, que esse consumidor que contratou com uma determinada empresa, um determinado estabelecimento, fique inadimplente. O nome do consumidor, como a gente já respondeu aqui no caso da dona Lúcia, poderá ir para o cadastro negativo SPC e Serasa após a notificação de que ele está devendo. E a partir daí, essa informação passa a ser pública e é uma informação que interessa a todo o sistema. Aquele consumidor que ficou inadimplente terá dificuldade de contratar com outro estabelecimento, uma vez que o outro estabelecimento tem direito de saber que há contra aquele consumidor inadimplente uma restrição ao crédito. Isso é bom para o consumidor? A pergunta é, isso é bom para o consumidor? Evidentemente que é, porque se o sistema confia nas informações que estão lançadas e aqueles consumidores inadimplentes estão fora, possivelmente a empresa, ao abrir um crediário, vai exigir menos burocracia, vai exigir menos garantias por parte do consumidor, do tipo fiador ou do tipo garantia real. Então, é bom também para o consumidor. O problema é, quando o lançamento é indevido, evidentemente esse consumidor que foi lançado de forma indevida no cadastro passa a ter um cerceamento enorme em âmbito mundial até, porque esses cadastros são acessíveis via internet, o que cria efetivamente uma restrição muito grande ao seu crediário. Portanto, isso seja dano moral. Agora, a pergunta que nós poderíamos fazer, Pajardo, é o seguinte: e contra a empresa que se comporta muito mal? Ou seja, o consumidor comprou, pagou e o produto não presta ou a empresa não entrega o produto. Essa empresa vai parar em algum tipo de cadastro? Sim, nós temos o chamado cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços. E quem organiza esse cadastro se chama DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça que coordena todos os PROCONs. Então, quando o consumidor reclama de uma determinada empresa que se comportou mal, que não atendeu o consumidor, que desrespeitou o consumidor, que não cumpriu um determinado contrato, essa empresa é lançada num cadastro. E o nome dessa empresa, independentemente da solução que ela tenha dado para aquele caso, constará naquele cadastro de informações fundamentadas contra essas empresas. E por que essa informação fica lá a despeito da empresa ter atendido àquela reclamação? Fica exatamente para que o consumidor tenha uma exata noção da evolução dos problemas em relação àquela empresa. Ou seja, por 5 anos o consumo pode traçar um parâmetro. Caramba, essa empresa teve X reclamações no ano de 2003, no ano de 2004 o número de reclamações diminuiu, no ano de 2005 diminuiu mais ainda, e a tendência então é de um bom comportamento, ou seja, essa empresa está aprimorando as suas práticas, o que é bom para o consumidor. Evidentemente, se ela estiver piorando, o consumidor pode não contratar com essa empresa, porque embora a empresa tenha lá um lançamento contra ela, a gente tem que levar em conta o universo de clientes que tem aquela empresa. O que é importante para o consumidor é exatamente qual é o tratamento que esta empresa dá para aquelas reclamações. Ou seja, resolve ou não resolve? E qual é a evolução ao longo do tempo? Ainda em
em relação aos cadastros, uma questão relevante que merece colocação aqui é por quanto tempo a informação do consumidor inadimplente permanece no cadastro. O tempo máximo de permanência das informações negativas dos consumidores nos cadastros, os dois mais conhecidos, SPC e Serasa, é de 5 anos, embora o consumidor não tenha pago a dívida. Significa dizer que a dívida acabou? Não. Se essa dívida não prescreveu ainda, a empresa pode usar um meio judicial de cobrança. Mas a restrição do cadastro SPC e Serasa necessariamente sairá com 5 anos. Por hoje, Fajardo, é só e estamos de volta na quinta-feira. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Fajardo.